Se você acompanha as decisões sobre a revisão da vida toda e está se perguntando se a nova presidência de Edson Fachin no STF pode mudar alguma coisa no seu benefício, precisa entender o que aconteceu por trás das decisões da Corte e principalmente o que pode significar ter um ministro favorável aos aposentados comandando o tribunal pelos próximos 2 anos, porque existe uma diferença muito grande entre votar a favor como ministro e ter o poder de pautar discussões como presidente, e isso pode ser fundamental para quem ainda tem esperança de conseguir a revisão da vida toda. Edson Fachin tomou posse como presidente do STF no dia 29 de setembro de 2025 e muita gente não percebeu a importância desse momento para a área previdenciária, mas vou explicar por que isso pode ser uma virada de jogo para milhões de aposentados e pensionistas que foram prejudicados pela regra de transição de 1999, porque Fachin não apenas votou a favor da revisão da vida toda nas ADs 2110 e 2111 em 2024, ele também tem um histórico consistente de defender os direitos dos segurados do INSS em várias outras decisões importantes. Quando Fachin votou favorável à revisão da vida toda junto com Alexandre de Moraes, André Mendonça e Dias Toffoli, eles perderam por 6 votos a 4, mas o argumento dele foi muito claro e tecnicamente sólido. Ele disse que segurados que contribuíram antes de 1999 tinham direito adquirido de ter toda a sua vida contributiva considerada no cálculo do benefício e que a regra de transição criada pela Lei 9.876 de 1999 violou esse direito porque retroagiu prejudicando quem já estava contribuindo há anos, com base numa expectativa legítima criada pela própria Constituição de 1988. O voto de Fachin foi além de uma simples questão técnica, ele demonstrou sensibilidade social ao reconhecer que muitos aposentados foram obrigados a aceitar benefícios menores justamente por causa da regra que excluiu os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, e isso afetou principalmente trabalhadores com carreiras longas que começaram a contribuir ainda jovens e esperavam que todo o seu esforço contributivo fosse reconhecido na aposentadoria, mas acabaram sendo penalizados por uma mudança de regra que não deveria ter valido para eles. Agora, como presidente do STF, Fachin tem prerrogativas muito importantes que podem influenciar diretamente questões previdenciárias. Ele pode pautar temas para julgamento, distribuir relatoria de novos processos e principalmente dar direcionamento às discussões da Corte sobre direitos sociais e previdenciários, e isso é fundamental porque existem ainda várias ações relacionadas à revisão da vida toda tramitando no tribunal que não foram definitivamente resolvidas pelas ADs de 2024. Antes de continuar, eu quero falar diretamente com você que está me assistindo agora e que depende do INSS para sobreviver. Sei que muitas vezes é angustiante acompanhar essas mudanças na presidência do STF e tentar entender se isso pode significar alguma melhoria nos seus direitos previdenciários. Talvez você esteja passando por isso agora mesmo, se perguntando se vale a pena manter a esperança de conseguir a revisão da vida toda ou outros direitos que o INSS negou, e eu quero que saiba que aqui você encontra informação clara e verdadeira sobre o que realmente pode mudar com essa nova gestão do STF. Por isso quero te pedir um favor importante: comente aqui embaixo a palavra direito assim em letras maiúsculas, porque cada comentário com essa palavra fortalece a nossa comunidade de segurados que se ajudam e se informam. Quando você comenta direito, você também está dizendo para todos aqui que não vai desistir de acompanhar essas mudanças importantes que podem afetar seu benefício. Então pause vídeo agora e escreva direito nos comentários. Sua participação pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler para não perder a esperança. A presidência de Fachin é especialmente importante porque ele tem um perfil conciliador e discreto, mas também muito firme na defesa dos direitos constitucionais. Isso significa que ele pode buscar soluções equilibradas para questões previdenciárias que estão pendentes sem criar conflitos desnecessários com outros poderes, mas também sem abrir mão de proteger direitos fundamentais dos segurados. Diferentemente de outros presidentes que tiveram posturas mais confrontativas, Fachin prefere construir consensos através do diálogo e da técnica jurídica refinada. Uma das questões mais importantes que pode ser revisitada durante a gestão Fachin é a diferença entre o que foi decidido no tema 1102 do STF em 2022 e o que foi julgado nas ADs em 2024, porque muitos advogados e especialistas argumentam que essas decisões não esgotaram completamente todas as possibilidades da revisão da vida toda e que existem situações específicas que ainda não foram analisadas pelo tribunal, especialmente casos de segurados que tiveram suas aposentadorias concedidas em períodos específicos ou que se enquadram em regras especiais.
O tema 1102 definiu que não existe direito de escolher entre as regras de cálculo, mas as ADs analisaram especificamente a constitucionalidade da regra de transição e Fachin pode entender que ainda existem lacunas nessa análise que precisam ser preenchidas para garantir segurança jurídica completa para os segurados, principalmente em casos onde houve aplicação incorreta das regras ou onde existem dúvidas sobre qual regra deveria ter sido aplicada em situações específicas de transição. Além disso, Fachin como presidente pode influenciar a pauta de julgamentos priorizando temas que afetam diretamente a vida dos segurados como questões sobre desaposentação, revisão de benefícios por incapacidade, equiparação salarial entre beneficiários e outras demandas que estão represadas no tribunal e que podem significar melhorias significativas nos benefícios de milhões de pessoas que dependem do INSS para sobreviver. Alexandre de Moraes como vice-presidente também votou favorável à revisão da vida toda e isso cria uma dupla na direção do STF que tem sensibilidade para questões previdenciárias e que pode trabalhar de forma coordenada para encontrar soluções jurídicas que protejam os direitos dos segurados sem criar insegurança jurídica ou impacto fiscal desproporcional para a Previdência Social, criando um ambiente favorável para análises mais cuidadosas de casos específicos. É importante entender que mesmo com Fachin na presidência a revisão da vida toda nos moldes como era discutida antes das ADs não vai voltar automaticamente porque as decisões do STF têm força vinculante e não podem ser simplesmente ignoradas, mas isso não significa que todas as portas estão fechadas para segurados que foram prejudicados pela regra de transição, porque existem outras formas de questionar benefícios que foram calculados de forma incorreta ou que não observaram direitos específicos garantidos por lei. Durante a gestão Fachin é provável que vejamos uma abordagem mais técnica e menos politizada das questões previdenciárias com foco na análise jurídica cuidadosa de cada situação e na busca de soluções que equilibrem a proteção dos direitos individuais com a sustentabilidade do sistema previdenciário. Isso pode significar decisões mais favoráveis aos segurados em casos específicos onde realmente houve violação de direitos constitucionais. Uma das áreas onde Fachin pode ter impacto significativo é na análise de recursos sobre a aplicação da regra de transição em casos específicos onde houve dúvidas sobre qual regra deveria ter sido aplicada ou onde o INSS cometeu erros no cálculo do benefício. Porque mesmo que a revisão da vida toda como regra geral não seja mais possível, ainda existem situações individuais onde houve aplicação incorreta das normas previdenciárias que podem ser corrigidas. Fachin também pode influenciar positivamente questões relacionadas aos prazos decadenciais para revisão de benefícios porque ele já demonstrou em outros casos que entende a dificuldade dos segurados para compreender seus direitos e acessar informações corretas sobre seus benefícios. Isso pode resultar em interpretações mais favoráveis sobre quando começa a contar o prazo para questionar decisões do INSS, especialmente em casos onde houve falta de informação clara ou orientação adequada. Outra questão importante que pode ser beneficiada pela presidência Fachin são os casos de segurados que tiveram problemas com a aplicação do fator previdenciário ou com o cálculo da média dos salários, porque mesmo que a regra geral da revisão da vida toda não seja aplicável, ainda existem situações onde houve erro material no cálculo ou onde não foram observadas regras específicas que poderiam resultar em benefícios maiores. A experiência de Fachin como relator de casos previdenciários também mostra que ele tem conhecimento técnico aprofundado sobre as complexidades do sistema do INSS e compreende as dificuldades enfrentadas pelos segurados para fazer valer seus direitos. Isso pode resultar em decisões mais equilibradas que considerem tanto os aspectos jurídicos quanto o impacto social das questões previdenciárias. É fundamental que segurados que ainda têm interesse em questionar seus benefícios acompanhem de perto as decisões que serão tomadas durante a gestão Fachin, porque podem surgir oportunidades para revisar situações específicas que não foram contempladas pelas decisões anteriores do STF, especialmente casos onde houve aplicação incorreta de regras ou onde existem dúvidas sobre a interpretação de normas previdenciárias complexas. Para segurados que já entraram com ações judiciais questionando seus benefícios, a presidência Fachin pode significar análises mais cuidadosas de recursos que chegarem ao STF e possivelmente interpretações mais favoráveis em casos onde realmente houve violação de direitos constitucionais ou aplicação incorreta de regras previdenciárias por parte do INSS ou dos tribunais inferiores.
Também é importante destacar que Fachin tem histórico de defender a aplicação correta das regras previdenciárias sem criar exceções que possam comprometer a sustentabilidade do sistema, mas sempre com foco na proteção dos direitos fundamentais dos segurados. Isso significa que ele pode encontrar soluções criativas para casos específicos sem abrir precedentes que gerem impacto fiscal desproporcional. A gestão Fachin no STF coincide com um período importante para a Previdência Social brasileira, onde várias questões estruturais estão sendo discutidas e onde mudanças legislativas podem criar novas oportunidades para segurados que foram prejudicados por regra anteriores. Ter um presidente do STF sensível às questões previdenciárias pode ser fundamental para garantir que essas mudanças sejam implementadas de forma justa e equilibrada. Para segurados que estão pensando em questionar seus benefícios, é importante entender que mesmo com a mudança na presidência do STF ainda existem prazos legais que devem ser respeitados e que cada caso deve ser analisado individualmente por um advogado especializado em direito previdenciário que possa avaliar as chances reais de sucesso com base na situação específica de cada pessoa. A presidência Fachin também pode influenciar positivamente questões relacionadas à interpretação de regras especiais de aposentadoria, como aposentadoria especial, aposentadoria rural e benefícios por incapacidade, porque ele tem demonstrado sensibilidade para entender as particularidades de cada modalidade de benefício e a necessidade de aplicar as regras de forma que realmente protejam os segurados que se enquadram nessas categorias especiais. Se você chegou até aqui é porque se preocupa com seus direitos previdenciários e quer entender como as mudanças no STF podem afetar seu benefício, então se inscreva no canal para receber sempre informações atualizadas sobre decisões do STF, mudanças na legislação previdenciária e oportunidades para melhorar ou corrigir benefícios do INSS. Aqui você vai aprender a acompanhar as decisões importantes, identificar oportunidades para questionar benefícios calculados incorretamente e entender quando vale a pena buscar ajuda jurídica especializada. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque cada vídeo que publicamos pode significar a diferença entre aceitar um benefício menor ou descobrir que você tem direito a muito mais do que está recebendo hoje.